A paz do Senhor, meus amados irmãos, alunos da Escola Bíblica Dominical, professores, pastores, irmãs, líderes do ciclo de oração. Chegamos na lição de número 9, dia 1º de setembro de 2019. E o tema é a mordomia do trabalho. E o nosso textuário está na segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo de número 10, que diz: porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. E a nossa verdade prática, o trabalho honesto, acompanhado da bênção de Deus, dignifica e enobrece o cristão. Nós temos então a nossa leitura bíblica que dá o contexto do nosso textuário, uma vez que a nossa leitura bíblica de classe é 2 Tessalonicenses capítulo 3. 2 Tessalonicenses capítulo 3, entre os versículos 1 até a hora que vem o nosso textuário, que é o versículo 10, então nós temos 17 versículos nesse capítulo 3. Qual é a ideia, o contexto? Paulo está exortando, ele está falando para a igreja viver na sã doutrina e também dando os ensinamentos gerais para os tessalonicenses. Também tem a ver com ordem, né? Tem a ver com a disciplina que o cristão tem que ser. Em outras passagens, Paulo fala que nós nunca devemos ou podemos ser pesados para os irmãos ou para a própria igreja. Mas em simetria com essa palavra do apóstolo Paulo, de que quem não trabalha não deve comer, quem não planta não deve colher o fruto, nós temos aqui o primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis, capítulo 3, versículo 19, que é a ordem do Senhor: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó e em pó te tornarás. Então, nós temos a exortação do próprio Deus. E agora o apóstolo Paulo conversando, escrevendo aos irmãos de Tessalônica, ele exorta. Porque, irmão, em todo lugar tem aquele grupinho de espertinho. Gente que não quer fazer nada, que só quer viver nas costas dos outros, irmãos. Isso sempre existiu. Existia lá na época da igreja primitiva. Infelizmente, não é que tem hoje também. Eu não sei se aí na sua cidade, aí no seu bairro, tem gente que é assim. Mas, infelizmente, ainda tem essas pessoas que acham que é muito esperta. Né? São pessoas que precisam trabalhar. Porque se não trabalhar, não terá o fruto, não terá o alimento. E o apóstolo Paulo, então, orientou aos irmãos. Falou: irmãos, esse pessoal aí que não quer trabalhar, porque eles, para justificar a ociosidade deles, eles diziam: não, é que Jesus já está voltando, irmão. Então hoje eu nem vou trabalhar, porque eu vou ficar só esperando Jesus. Olha, irmão, que gente tremenda. Olha, irmão, olha. Então eles davam um ar de espiritualidade. Vou ficar orando, vou ficar só cantando hino, vou ficar só lendo a Bíblia, não vou trabalhar, depois eu vou almoçar na casa do irmão. Olha, irmão, era assim que eles queriam viver. Não queriam trabalhar. E para justificar a ociosidade, espiritualizava. Não, irmão, é que eu estou aqui orando, estou em consagração. Mas queria almoçar na casa dos irmãos, mas queria comer lá na janta. Então, o apóstolo Paulo sabiamente ensina o comportamento do cristão. É por isso que ele fala de maneira exemplar, que ele fala: porque quando ainda estávamos convosco,
vos mandamos isto. Quer dizer, quando ele presentemente ele percebeu isso. O que ele mandou? Que se alguém não quiser trabalhar, se alguém quiser ficar na ociosidade, com essa historinha furada de que, não, irmão, eu só quero ficar orando aqui, eu só quero ficar lendo a Bíblia. Não, tá bom, então você não vai comer também. Então foi isso que o apóstolo Paulo exortou. Então também não coma, né? Vai ficar em consagração contínua. Mas na verdade, o contexto disso é para que os irmãos ensinassem as pessoas que elas devem trabalhar, irmão. Deus nos capacitou para o trabalho. Então é muito importante que você trabalhe. Mesmo num contexto que nós vivemos hoje, com quase 12 milhões de pessoas desempregadas, sempre tem alguma coisinha para a gente fazer. Sempre dá para fazer alguma coisa. Nem se for voluntário, mas vai trabalhar. Vai ajudar na igreja, vai fazer alguma coisa. Não fique parado não, meu irmão. É muito importante nós estarmos dentro desta vontade de Deus, é que estar desenvolvendo atividade. Me chama a atenção a palavra do Senhor Jesus. Ele fala, meu Pai trabalha e eu trabalho também. O Senhor Jesus disse isso, né? O Pai trabalha e ele trabalhava também. Então, que nós possamos observar, guardar e vivenciarmos esse exemplo do nosso Senhor Jesus e também do apóstolo Paulo, quando ele fala, tem que trabalhar, é importante o trabalho. E essa lição, então, vai dar todo o foco, toda a ênfase sobre a administração do trabalho. Por isso que ele fala, a mordomia do trabalho. E interessante que a Bíblia vê o trabalho como bênção. Vocês sabem, eu sou da área de história. E, historicamente, as sociedades que herdaram a tradição católica, obviamente a gente não pode generalizar, mas de um modo geral, o trabalho ficou muito associado ao pecado, na tradição católica. Então, o trabalho ficou associado ao castigo, a algo negativo, enquanto que nas sociedades protestantes é o inverso, o trabalho está associado à bênção. Os primeiros puritanos, aqueles que fugiram por perseguição religiosa da Inglaterra para a América, eles iam com esse lema, vamos transformar o mundo para a glória de Deus através do trabalho. Então, o trabalho na cultura norte-americana é muito sério. A cosmovisão norte-americana é o seguinte, não importa qual é o seu trabalho, se você é um trabalhador, se você trabalha, você é respeitado. Então veja como eles dão importância ao trabalho. E não importa o trabalho, o importante é que você seja um trabalhador. Essa cultura é bíblica, irmão, porque Deus realmente mandou trabalhar. Mas aí a cosmovisão do catolicismo romano medieval associou ao trabalho a maldição. Aí as pessoas achavam que quem trabalhava então era uma pessoa sem o favor de Deus. Então as pessoas começaram a viver uma vida buscando sempre condições para não precisar trabalhar. Então para ele, olha, agora, você acredita que tem gente que pensa assim até hoje? Eu já encontrei gente assim, irmão, não vejo a hora de parar de trabalhar. Não vejo. Havia um grupo de pessoas que pensavam assim. Hoje as pessoas estão mudando de perspectiva, estão vendo a importância do trabalho. Mesmo as pessoas que já trabalharam, já cumpriram o seu tempo de trabalho, que buscam a sua previdência, mesmo assim, umas por necessidade econômica mesmo, mas muita para manter ativo o seu organismo, porque a leitura é importante, principalmente para a terceira idade, as atividades físicas, o trabalho. Então, o trabalho dignifica o homem, sim. O trabalho é muito importante. Nós temos que ter essa percepção que o protestantismo deu ao ser humano, essa visão que vamos transformar o mundo para a glória de Deus através da mordomia do trabalho, através de atividades. Então, nunca ficar parado, mas trabalhar, ajudar, estender as mãos, semear,
lavrar, desenvolver atividades. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. E não é à toa, então, que esse tema será fomentado e abordado nesse domingo. A administração do trabalho, ou seja, a mordomia do trabalho. Nós temos aqui uma interação com o professor. O trabalho é uma vocação que aparece então em Gênesis, como eu já li aqui em Gênesis 3:19. Ela perpassa por Jesus, como eu já disse, o Senhor Jesus dizendo, o Pai trabalha e eu trabalho também. E nos apóstolos, que também foram trabalhadores. Você vê que há uma circunstância em que Paulo não está recebendo ofertas para se manter na obra. E aí o que ele vai fazer? O que ele sabia fazer, ele foi fazer rede, ele foi trabalhar. Veja, ele que ensinou quem trabalha no Evangelho, que é viva do Evangelho. Mas quando aquelas igrejas não tiveram condições, ou porque não conseguiram, ou por alguma questão ali localizada, ele foi fazer rede, ele foi trabalhar. Então os apóstolos trabalharam também. E essa expectativa que os filhos de Deus tenham esse compromisso moral e material. Nesse sentido, o trabalho não é fruto do pecado, irmão. Precisa desassociar isso. Trabalho não é maldição. Trabalho não é o fruto do pecado. O homem, antes de pecar, ele já trabalhava lá no jardim. Ele é que cuidava do jardim. Deus não colocou ele lá no jardim para cuidar do jardim. Então não pode dizer, claro que depois da expulsão, claro que realmente ele ia suar para retirar o produto que antigamente ele só colhia basicamente. Agora ele ia ter que desenvolver a agricultura, a pecuária e outras técnicas. Mas não podemos em hipótese alguma associar a produção, o trabalho, a maldição, em hipótese alguma. Essa concepção bíblica muda todo o sentido do trabalho em nossa vida. Por isso, ao longo de muito tempo, e amparados nos ensinamentos apostólicos de Efésios, capítulo 6, 5 e 8, os cristãos encaram o trabalho como oportunidade de servir a Deus. Olha que bonito. Efésios, capítulo 6, Efésios 6, versículos 5 a 8. Vamos ler com calma para que isto seja uma palavra motivadora. Ele diz assim: vós servos, obedeceis o vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo ou seja livre. Então ele está falando até aquelas pessoas que viviam sobre uma condição social muito triste, de exclusão, né, de sujeição. Ele devia fazer o trabalho como se fosse para Deus. Então fazer com honestidade, essa é a ideia. Fazer com afinco, com amor, com honestidade. Então podemos e devemos glorificar a Deus através das nossas atividades laborais. Comentário, introdução. O assunto dessa semana, então, nos mostrará que Deus nos fez o homem, que Deus não fez o homem para viver na ociosidade, em hipótese alguma. Não é essa a vontade de Deus. Mas, conforme diz Gênesis, capítulo 2, versículo 15, olha só o que diz aqui o primeiro livro da Bíblia, Gênesis 2,15. E tomou o Senhor Deus, o homem, e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. Lavrar é labor. É labor, é trabalho. Então Deus, mesmo antes da queda, o homem foi colocado no Éden para cuidar do jardim, para lavrar. Está aqui, irmão. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Tá? Então é importante nós entendermos assim. Então a Bíblia apresenta o conceito de trabalho como mordomia e
princípios cristãos. A Bíblia apresenta isso. E o ponto central da nossa lição diz: o trabalho honesto dignifica e enobrece o cristão. Então, o mundo protestante, nessa percepção, olhando para o trabalho como algo abençoado por Deus, logo desenvolveu as atividades econômicas de uma maneira extraordinária, não perfeita, porque o capitalismo é imperfeito, mas que, através do trabalho, através do empenho, a civilização protestante progrediu. Isso é fato histórico. Ponto 1. O trabalho de Deus na Bíblia. Então, o trabalho de Deus na criação do universo. Então, Deus trabalhou criando o universo, criando o mundo. Diz que Deus trabalhou 6 dias, né? E no 7º dia, então, ele descansou. Na verdade, Deus não descansa, irmão, mas isso é uma atitude para os homens seguirem. É pelo amor do homem que Deus dá essa sinalização de descanso, porque faz bem para o ser humano trabalhar 6 dias e descansar pelo menos um. Não só o ser humano, mas os animais e a terra. O trabalho de Deus na criação do homem. Então a Bíblia revela que Deus formou o homem do pó da terra. Então ele também trabalhou para criar, né? E o Espírito Santo também atuou na formação do ser humano e, obviamente, com o Filho também. Então, logo o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalharam na criação do ser humano. Graças a Deus. É a atuação da Trindade na criação da humanidade. E 3, Deus continua a trabalhar. É o que diz João, capítulo 5 do Evangelho de João, versículo de número 17. João 5:17. Olha só que maravilha, irmãos. João 5, capítulo 5, versículo 17. Ele diz assim: e Jesus lhe respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Graças a Deus. Então você vê que Deus continua o trabalho. Agora você não quer trabalhar? Olha que fraqueza. Quer dizer, se o próprio Deus está dizendo que trabalha, o Pai trabalha, o Filho diz que trabalha, e você não quer trabalhar, irmão? Então, aí não dá, né? Quer dizer, a pessoa é desobediente, está em estado de rebelião, né? Síntese do tópico 1. A Bíblia mostra que Deus trabalhou na criação do universo, na criação do homem, e ainda continua trabalhando. É isso que diz João 5:17. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Graças a Deus. Nós temos aqui, irmãos, um subsídio didático-pedagógico e vamos então para o segundo tema da lição: a Bíblia e a mordomia do trabalho. Ponto 2.1. O homem foi criado para o trabalho, irmãos. Então o homem foi criado para trabalhar. Ele não foi criado para viver na ociosidade. Quando Deus criou o homem, ele estabeleceu que a atividade laboral fizesse parte da vida dele. Conforme nós já lemos, Gênesis capítulo 2, né? O livro dos princípios, olha só, Gênesis 2:5 diz: toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Por quê? Porque Deus ainda não tinha criado o homem. Mas olha a ideia dele, não tinha homem ainda para lavrar, mas ele ia criar o homem para lavrar a terra, não é? E é isso que a gente encontra no versículo 8 e 15. No 8 ele diz assim: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Olha o versículo 5. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar, para trabalhar, para guardar. Então fica claro que Deus criou o homem
para trabalhar. 2. O trabalho antes da queda. O trabalho antes da queda é um trabalho realmente, é uma atividade, são duas atividades, né? Seria lavrar e guardar. Essa foi a perspectiva que Deus, então, estabeleceu o primeiro casal. Deus criou Adão, criou a sua esposa e estabeleceu isso. Vocês vão lavrar e vão guardar o jardim. 3. O trabalho depois da queda. Aí vieram os problemas. Infelizmente, após o pecado, tudo foi distorcido na vida humana. O livre-arbítrio dele foi distorcido, os sentimentos ficaram distorcidos, e obviamente que ele passou a ter medo, né? E de alguma maneira ele foi mesmo amaldiçoado ao ser expulso. O ser humano passou a conhecer o medo, doenças nervosas, doenças emocionais, perdeu a autoridade sobre os demais seres e conheceu a maldição da terra. Falou, maldito será a terra, né? Espinhos e cardos crescerão. Olha que coisa. Não era essa a vontade de Deus. Mas, infelizmente, depois que o homem pecou, então vieram as consequências, né? Está escrito aqui, ó, espinhos e cardos também que produzirá, e comerás a erva do campo. 2. A ecologia, o ciclo da vida foi adulterado com a queda, foi mudado, as condições ambientais foram transtornadas. Nós vemos isso Paulo falando em Romanos, capítulo 8, versículo 20. Então, ocorreu consequências. Olha só o que diz Gênesis 3, 17. E Adão disse, Gênesis 3, 17. E Adão disse, porquanto destes ouvidos, e a Adão disse, porquanto destes ouvidos à voz da tua mulher, e comestes da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Consequência do pecado, o que era leve, o que era só para lavrar e guardar, agora, irmão, aquela suavidade, aquela harmonia ecológica, acabou tudo foi transtornado, tornou um pesadelo, um mundo brutal, infelizmente desagradável. 3.3, o trabalho tornou-se desgastante. Você vê aqui em Gênesis 3,19, no suor do teu rosto, olha irmão, que diferença, antes da queda, ele estava lavrando e cuidando, agora, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque és pó. Então essa é a situação, suor do teu rosto. Isso remete à ideia do trabalho de esforço mental e esforço físico. E, irmão, infelizmente hoje, quanta gente está esgotada devido ao esforço, tanto físico como mental. Mas a palavra de Deus nos lembra de tal realidade. Olha só o que diz Eclesiastes 3,10. Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com eles o afligir. Então Jó também declarou, porque do pó não procede a aflição, nem da terra brota o trabalho, mas o homem nasce para o trabalho, como as faíscas das brasas se levantam para voar. Está em Jó, capítulo 5, versículos 6 e 7. Então, olha que transtorno levou a queda. A queda levou a esse transtorno. Síntese do tópico 2. A Bíblia mostra o homem e sua vocação para o trabalho antes e depois da queda. Portanto, não é honesto, teologicamente falando, dizer que o trabalho é maldição devido à queda. Não, porque já havia trabalho antes. Sim, pós-queda, de fato, todo o sistema foi desfigurado. Mas o trabalho está presente antes da queda, quando Deus determinou ao casal para lavrar e guardar
a terra. Nós temos um subsídio teológico do mesmo livro, o Panorama do Pensamento Cristão. E terceiro tópico, princípios cristãos para o trabalho. Isso é muito importante, porque nós estamos falando a mordomia do trabalho, a administração do trabalho. Então, primeiro, o homem deve trabalhar com o suor do seu rosto. Foi isso que Deus estabeleceu após a queda, com o suor do seu rosto, ou seja, ele vai ter que desenvolver as atividades. É a ideia do próprio esforço que está em jogo aqui. Não há trabalho sem esforço, embora tenha se tornado mais pesado devido ao problema do pecado. O esforço e o comprometimento no trabalho são características de disciplina e método diante da vida. O princípio bíblico é este: o homem comerá a partir do seu esforço. Esse suor aqui, de Gênesis capítulo 3, 19, no suor do seu rosto comerás, eu interpreto como? Do seu esforço você vai comer, da força do seu trabalho, das atividades laborais. 2. O trabalho deve ser contínuo. A palavra de Deus revela que o tempo do trabalho vai até a tarde, Salmo 104, 23, ou à noite o dia. Eis a perspectiva bíblica do trabalho. Comerás do trabalho das tuas mãos, serás feliz e te irá bem. Deixa eu fazer apenas uma observação nesse tópico. O trabalho deve ser diuturno. Irmão, você tem que ser prudente, né? Nós temos as leis trabalhistas para proteger o trabalhador. Então, quem trabalha à noite trabalha menos, recebe mais, tem mais direito, né? Quem trabalha em períodos de feriados ou finais de semana tem mais direito. A lei trabalhista é sábia nessa perspectiva. Então, não é porque o nosso comentarista colocou aqui que o trabalho deve ser diuturno, é que você vai trabalhar que nem um condenado e não vai ter um dia de descanso. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que você pode trabalhar continuamente, mas você tem que ter a prudência, a sabedoria, e lembrando que o próprio Deus descansou um dia, sinalizando para mim e para você que é importante você ter também um período de repouso. Porque tem muita gente aí que está acabando com a saúde, está acabando com a felicidade do lar, porque só quer trabalhar, não quer descansar, não quer ter um período de lazer, e isso acaba com a saúde do indivíduo, tanto a saúde física, como a saúde emocional, como a saúde espiritual. Então, quando ele fala que o trabalho deve ser diuturno, ele não está dizendo que você deve trabalhar noite e dia sem parar, não é isso. Ele está dizendo que todos os períodos podem ser trabalhados, mas de acordo também com a nossa própria legislação trabalhista, nós temos que ser prudentes para cuidar da saúde, cuidar da família, cuidar da sociedade. E é importante que você tenha o seu dia, sim, de reparação, de descanso. Isso é muito importante. Até para você recuperar, não só você, né? Quem trabalha na pecuária, os animais, não pode o animal trabalhar o mês inteiro, não é assim. As pessoas tinham que saber que os animais tinham que ter um momento de descanso. O próprio solo tem que ter descanso, tá? Então, a ideia que o trabalho deve ser diuturno não pode ser interpretado como se a pessoa trabalhar de noite, não é isso não. São períodos, você pode trabalhar à noite, pode trabalhar durante o dia, não há problema, em turnos, mas você tem que ter um momento de descanso e de lazer. 3. Não ser pesado a ninguém. Isso é muito importante, irmão. É se esforçar, é o princípio que Paulo falou aqui. Nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Isso Paulo fala em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 8. Não ser pesado, irmão. Então, se você pode ajudar um parente seu, não seja pesado para os irmãos da igreja. É isso que Paulo fala lá em 1 Timóteo, capítulo 5, quando ele fala que é para ter cuidado com os
da sua casa, da sua família. Então, se você pode dar o atendimento para os anciãos, para as pessoas doentes, ajude, irmão, não seja pesado, não deixe ser pesado. Né? Tem gente que quer jogar tudo nas costas dos outros. Você tem algum familiar doente, junta os irmãos e ajuda a pessoa. Né? Às vezes, um dos irmãos da própria família ficou doente por algum motivo, junta todo mundo, cada dá um pouquinho, e daqui a pouco a pessoa passa por aquela prova. Tá? Então não seja pesado para ninguém. Eu acho lindo a palavra de Deus quando Jesus fala, é melhor dar do que receber. É maravilhoso isso, quando você puder ajudar, glória a Deus, irmão. Que bênção, que você possa ajudar, ao invés do que ficar recebendo por algum problema. Né? Então, o quarto princípio, o preguiçoso não deveria comer. É o que diz o nosso textual. Quer ficar na ociosidade? Não quer trabalhar? Não quer laborar? Não quer se esforçar? Também não coma. É muito sério isso. Nada é fácil, irmão. Há um custo para o nosso sustento. E a Bíblia condena expressamente a preguiça em vários versículos. Aqui em Provérbios, capítulo 6, versículos 6 e 9, capítulo 13, versículo 4, capítulo 19, versículo 24, são versículos que condenam explicitamente a ociosidade. 5. A relação de empregados e empregadores. Isso é muito sério. Os empregados cristãos e os empregadores cristãos têm que ter temor de Deus para pagar salário justo. E o trabalhador tem que desenvolver as suas atividades também com justiça, como se fosse para Deus. Então são os dois lados, tanto o empregador como o empregado, ambos têm que ter temor de Deus para fazer as coisas certas. O empregador determinar coisas justas e pagar salários justos. E o empregado ser dedicado, trabalhar como se fosse para o Senhor. Então ele vai fazer essas questões no 5.2, os empregados cristãos, quando ele fala, vós servos, obedecei o vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo de vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo ou seja livre. Efésios capítulo 6, versículos 5 até o 8. Então os empregados cristãos não devem fugir ao seu compromisso do trabalho, ficar pegando atestado, sendo que a pessoa nem está doente em nada, irmão. Ficar faltando, irresponsável. E infelizmente tem gente que é crente, irmão. Inclusive às vezes até ainda fala mal do patrão. Quer dizer, ele mesmo está errado e ainda fica falando ainda. Quer dizer, não pode ser assim. Precisa ser sério. Não está satisfeito? Pede a conta. Vai procurar outro trabalho. Mas não fica fazendo coisa errada não, irmão. Porque Deus não abençoa nunca o empregado que age assim. Você precisa ter temor de Deus. Se você aceitou vender a sua força de trabalho por aquele salário, se você... É isso que eu sempre falei na escola. Eu fui professor da rede pública, agora estou afastado, mas na escola, quantas vezes aqueles professores vinham... vamos fazer greve, vamos fazer... Eu falava, olha, eu não tenho nada contra, eu acho que a greve está na Constituição, é um instrumento legítimo, né, de busca de direitos trabalhistas. Mas é o seguinte, quando eu prestei o concurso público para ser professor da rede pública do estado de São Paulo, eu não fui enganado pelo governador. Eu sabia quantas aulas eu ia dar, eu sabia qual seria a minha clientela, eu sabia que tipo de aluno que eu teria que enfrentar e eu sabia qual era o valor do meu salário. Eu não fui enganado quando eu prestei o concurso público. Então eu não achava justo fazer uma greve, porque eu não fui enganado. Eu fiz o concurso conscientemente. Então nós temos que ter posição, irmão. Mas todo mundo, não importa se todo mundo, né? A gente precisa ter posição. Eu ia na escola, ficava lá, não
não é querer furar, não é essa a questão. É a questão de que eu não fui enganado. Claro, agora, não estou dizendo que é errado a pessoa também fazer parte de algum movimento reivindicando melhorias. Sim, se é justo, se é honesto, está tudo certo. Mas a pessoa precisa ter temor de Deus, irmão, para agir. Por isso que ele tem que orar, para ter discernimento, para não ser influenciado por ideologias perversas desse mundo. Mas que o Espírito de Deus esteja guiando os trabalhadores, que tenham um coração aberto para lutar para o que for realmente justo. E não simplesmente para boicotar ou trazer problema para o empregador. 5.3. Não se submeta ao trabalho vil. Outra coisa séria. O trabalho escravo, a exploração laboral infantil, bem como ofícios oriundos do vício, do crime, da prostituição, são abominações aos olhos de Deus. Nem pensar, irmão. A explorar alguém como escravo, sabe, nessas fazendas. Cuidado, irmão. Deus nos livre, os irmãos que têm empresas, os irmãos que têm fazendas, os irmãos que trabalham nessa área têxtil, né? Infelizmente, às vezes traz o trabalhador estrangeiro, aquelas pessoas que vêm da Bolívia ou do Haiti. Não pode explorar, irmão. Tem que pagar o salário direitinho, irmão. Você contrata alguém, alguém para te ajudar na sua casa, tem que pagar direitinho. Viu, irmão? Não pode, em hipótese alguma, cometer injustiça com as pessoas. Em hipótese alguma, não pode. Em hipótese alguma. Então, é importante nós estarmos atentos para isso. Não submeta, então, ao trabalho vil. Trabalhemos honestamente para que o nome do Senhor seja exaltado. Síntese do tópico 3. Dentre dos muitos princípios cristãos para o trabalho, destacamos: o trabalho deve ser do suor do rosto. Patrões empregados devem observar a ética do reino de Deus. Ele coloca aqui de novo o trabalho dioturno, mas tem que deixar claro a questão de que a pessoa pode trabalhar em qualquer turno. Isso não significa para ela trabalhar sem descansar, tá? Tem que ficar claro isso, porque senão pode haver um mal entendido aí. E as considerações finais. Nos 6 primeiros dias da criação, o nosso Deus executou a sua obra com poder sobrenatural, a partir da sua palavra. Ao expressar a sua vontade, tudo passou a existir. Assim ele criou o homem pelo seu poder, e criou para lavrar e guardar a terra. É dessa perspectiva que devemos exercer a nossa mordomia no trabalho, glorificando a Deus e abençoando o próximo. Agradeça a Deus pelo fato de você ter um emprego, por você ter um trabalho. Ora pelo seu trabalho. Abençoa o seu ambiente de trabalho, irmão, viu? Acorda um pouquinho mais cedo, ministra a bênção para que os gestores, as pessoas que pagam o seu salário, possam ter mais temor de Deus e abençoar você ainda mais ainda. E não esqueça de que se Deus te deu um trabalho, não esqueça de entregar a Ele as primícias, para que a bênção de Deus continue sobre a sua atividade laboral. Que Deus continue abençoando a sua vida. Eu quero fazer uma vez mais o convite para você que é professor e deseja participar da nossa aula de formação continuada, todo sábado, das 16 às 17h30, na Assembleia de Deus de Campinas, Rua Pastor Cícero Canuto de Lima, número 160, Parque Itália, Campinas, São Paulo. Uma vez mais, eu vou te lembrar, nós estamos no mês de setembro, outubro e novembro é a nossa viagem. Você agora só tem um mês, mas dá tempo ainda. Se você desejar viajar conosco, entre em contato com a nossa Turismo Renova Turismo, 019 3241 2424 ou 019 98372 1193. Renova Turismo, tá?
entre em contato para você ir com o professor Alberto, conhecer as 7 igrejas da Ásia e a terra de Israel. E se você desejar adquirir o nosso livro, o livro que eu fiz com muito carinho, a minha pesquisa de qualificação para a obtenção do título de mestrado na Universidade Mackenzie de São Paulo, Jerusalém no imaginário religioso, do judaísmo ao pentecostalismo. Se você quer conhecer profundamente a história do imaginário religioso sobre a cidade de Jerusalém, adquire esse livro. Você pode entrar no site www.livrocristão.com. Lá você pode receber na sua casa. E entre no nosso site www.professoralberto.com.br. Fique na paz do Senhor.